Família como sendo esse espaço em que nós vamos nos reencontrar. De que forma, né? Chico fala que as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai, para edificação do reino do céu em nós mesmos. Portanto, essa provocação nos traz a ideia de que, além do que Durgante já trouxe, de que a família que nós reencarnamos é o ideal para a nossa encarnação atual, né, ela é fundamental para o nosso encontro conosco, né, com o perceber aquilo que estamos vivenciando nessa encarnação. A árvore, como vocês podem ver, essa árvore especialmente está linda, né, ela traz muito a concepção, a imagem da família. A família não só individual, nuclear, mas como a família universal também. Já que o Gelson trouxe o conceito do arquétipo, né, como sendo essa força primordial que se perpetua no tempo e pertence a toda a humanidade, a família é essa força que nos atrai. Então, todos nós, além de nascermos numa família, somos atraídos no decorrer do nosso desenvolvimento para a formação de uma outra família. E eu gostaria de falar da perspectiva do ser complexo, que diz que nós somos um ser biopsico sócio-espiritual, como Joana de Ângeles traz. Mas é lógico que nós sabemos que somos um espírito, que nascemos, reencarnamos, né? Temos um corpo biológico, num contexto social, né, familiar, e, portanto, essa complexidade espírito-biopsicossocial, né, vai trazer para nós toda uma dificuldade em vários níveis. Né? Não basta a gente colocar tudo na encarnação, né, no nosso plano kármico, nem tudo na nossa família, não. É um complexo que todos esses aspectos se intercambiam o tempo todo. E a família como sendo esse arquétipo que vai nos ajudar a desenvolver essa potencialidade. Então, partindo então da frase, né, que Jesus nos deixou, essa mensagem, eu quero mostrar para vocês uma ideia, então, deixa eu ver se eu consigo aqui, do número 4, que a gente vê frequentemente nas propagandas de todos os tipos, desde margarina até prédio, até sabão em pó, né? É uma coisa que a propaganda assumiu para si a ideia de uma família de 4. Opa, desculpa. E o 4, ele é o número perfeito, né, dentro da psicologia. Né? É aquilo que dá o equilíbrio. Né? Mas não é só isso, nós vamos discutir um pouquinho mais. Eu quero só mostrar, então, a frase completa de Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos. E olhando aqueles que estavam ao seu redor, eis minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha mãe, minha irmã, minha mãe. Está em Marcos, no capítulo 3. Todo aquele que faz a vontade de Deus. Ele está expandindo aquela família nuclear para a família universal e também nos provocando no compromisso de que não só os nossos familiares são a nossa família, mas todos aqueles que compartilham conosco a caminhada, que cruzam o nosso caminho, como falou Durgante em algum momento. Por isso que a ideia é que nós sejamos multiplicadores dos conceitos que estão sendo trazidos hoje aqui e amanhã vão ser trazidos também. Que nós possamos levar para os nossos trabalhos na Casa Espírita essa ideia, né, do quanto o espírito precisa desse momento, né, de expressão na nossa família. Nós vamos entender por quê. Então, como Emmanuel nos trouxe, né, não vedes que o mecanismo das leis humanas se modificam todos os dias? Está no Consolador lá. A família contemporânea, ela modificou muito nos últimos anos. A família nuclear que nós conhecíamos, né, ela já não se configura dessa forma. A gente pode falar até em uma família pós-moderna, quando ela tem muitos desdobramentos. Mas Emmanuel nos trouxe isso na década de 40 do século passado.
Portanto, isso não é novo, isso está acontecendo o tempo todo. E essa família contemporânea, ela encontra um pouco mais de desafios do que a anterior. A anterior tinha umas regras mais bem definidas, né, de convivência e tudo mais. Não era necessariamente melhor, porque também tinha muita hipocrisia naquele modelo familiar, né? Mas o que a gente encontra hoje, justamente por toda a tecnologia que transpassa, né, a nossa vida, nós temos que lidar com isso. Principalmente lidar com essa criança e esse adolescente que está vindo de uma geração completamente, né, diferente. Se fala que as gerações antigamente tinham um espaço de 25 anos, de 20 a 25 anos. Hoje já se pode pensar em torno de 10 a 12 anos, nós estamos lidando com uma geração nova, uma geração que já tem novas concepções e, principalmente, né, que traz todo um arcabouço, que nós já sabemos, de várias encarnações e que, portanto, ela está se expressando conosco, né, de uma forma a nos desafiar, como falou Eunice. Achei ótimo ela trazer a ideia o que ela trouxe da netinha dela, né? Nunca se sabe quando vai desencarnar. E é isso mesmo que a gente precisa começar a pensar em relação à família, à criança e ao adolescente. A família como uma família reconstituída, né, e que vários agregados vão se juntar a esse novo modelo. Uma família homoafetiva que tanto adota como concebe filhos biológicos, né? Essa é a família que o Alírio Cerqueira fala na saúde das relações familiares, como sendo a colaboradora de Deus, não importando a configuração, nem aquela família doriana de 4 membros, nuclear, mas também os outros modelos que estão se configurando, né? Um convite da vida para a renovação interior do autoconhecimento, como já citou Chico, né? E esse exercício constante de dedicação, de paciência, respeito, tolerância à frustração e, principalmente, o aprender a amar. Porque nós não reencarnamos necessariamente sabendo amar, né? Nós sabemos disso. E nem todos, né, que estão no nosso convívio familiar são realmente pessoas que nós vamos conseguir amar. Mas nós vamos aprender a amar. Esse é o nosso propósito. Cada um laborando no seu próprio processo e colaborando com o outro, é o que o Alírio nos traz nesse tema. E seja como for essa configuração familiar, eu acho que nós da Casa Espírita, isso é uma outra questão que eu acho importante a gente falar. Ai, desculpa. Volta para mim. É importante a gente pensar que isso é um processo razoavelmente novo, que tem crescido, a família homoafetiva, e a Casa Espírita precisa pensar em se preparar, né? Já está se preparando e precisa receber como essa família colaboradora de Deus, independente da configuração que ela tiver. E, visto isso, né, partindo desse pressuposto, né, nós temos que considerar que tanto o esquecimento do passado, como aquilo que nós vamos vivenciar nessa encarnação, é essa oportunidade de revivência daquilo que também já foi trazido, né? De uma nova roupagem como oportunidade de reparação. Um ou outro muito odiou ou foi muito ofendido. Ou muito amou também. Esse é apenas um trecho. E, nesse sentido, as dificuldades, os encontros e desencontros, nós podemos começar a pensar que passam por aí. As grandes dificuldades familiares, as grandes crises, estão ligadas a esse processo que nós estamos imbricados, né? Uma crise, portanto, né, é o filho que vê no pai o algoz do passado, uma filha que tem a rivalidade com a mãe ou entre irmãos. Quando nós estamos diante dessas crises, sem contar a patologia, né, que o Gelson trouxe tão bem, sem contar uma crise mais grave, né, de doença, mas falando das relações que muitas vezes, né, acabam transparecendo sentimentos tão fortes que você se surpreende em ver uma notícia em que uma filha mata os pais, por exemplo, né? Mas isso é explicado por nós, ainda bem a doutrina nos explica muito bem essa questão do fato de nós estarmos vivendo numa nova roupagem.
E, portanto, se as triangulações familiares, uma mãe ou um pai que faz uma aliança com um dos filhos contra o outro, com o outro membro, né? Então, um dos pais faz esse uso rígido do filho para isolar o outro. Falando em situações mais simples, em dia a dia mesmo, quando uma mãe se alia a um filho contra o pai ou vice-versa, quando na alienação parental, em que na separação dos casais, a criança vira uma moeda de troca entre o casal e faz com que esses pais vivam constantemente ligados, apesar de separados, através da criança. Não positivamente, como nós vamos ver, mas patologicamente, ligados pela disputa judicial e, o caso mais extremo, pela alienação parental. Algumas mães, para tentar punir seus ex-maridos, elas podem fazer denúncias de que o marido abusou da criança, por exemplo, menino ou menina, né? E isso gera todo um processo, e esse pai muitas vezes pode até ser preso, mesmo que ele não tenha feito nada. Então, gente, o que nós podemos considerar desta questão é a realidade do espírito. O que está sendo expressado ali, né? Ou um muito odiou, ou foi muito odiado. E por isso que Jesus, quando ele diz quem é minha mãe e quem são meus irmãos, está chamando a atenção para a realidade do espírito entre a relação corporal e espiritual. Nós sabemos, está lá no capítulo 14. Né? O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. E dessa forma, a nossa ligação, ela precisa ser constituída, por isso que eu disse aprender a amar, nessa outra perspectiva. E até como o Sérgio falou, um outro paradigma de relacionamento. Né? Os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que nos unem, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. A união que se faz não necessariamente é positiva, né? Por amor. O ódio também une tanto quanto o amor. Então, essa ligação do sentimento, quando nós viemos trabalhar nessa nossa encarnação, quanto melhor for o nosso empenho em reconhecer aquilo que está conosco e aquilo que é do outro, né? Ou seja, nos autoconhecermos, a criação do reino de Deus em nós. O que é essa frase, senão a ideia de que Deus em nós está se manifestando através dos nossos sentimentos. E quanto mais nós podemos conhecê-los, melhor para a nossa relação com o exterior. O processo se dá mais ou menos assim. O Gelson explicou muito bem essa questão. O quanto a dor e a doença nos ajuda a perceber aquilo que nós estávamos negligenciando ou até negando mesmo, né? Totalmente inconsciente da nossa realidade atual. E da perspectiva do espírito, né, isso faz com que a gente veja e reconheça nossos filhos de outro patamar. É essa a minha proposta de hoje. Então, iniciando na relação a dois, né, uma relação a dois independente do gênero, né, do sexo. Então, a relação é um desafio do equilíbrio em vários níveis. No nível pessoal, cada um precisa trabalhar, então, no seu próprio desenvolvimento, elaborar no seu autoconhecimento e colaborar no outro. Mas falando em nível individual, né, cada um no nível pessoal, desenvolvimento psicossocial, no profissional, cada um precisa encontrar seu lugar no mundo, né, do seu ganha-pão. O relacional com a família de origem, com os parceiros, colegas e amigos, tudo isso, gente, eu estou trazendo, é levado para uma relação familiar nova. Tudo isso, todos esses níveis. E, especialmente, o nível espiritual, o encontro com Deus em nós, que é o autoconhecimento, que é o religare. Isso tudo precisa ser trabalhado neste momento de começo de uma vida a dois. Agora, Emmanuel nos afirma que o outro é reflexo de nós próprios. Reencontramos a pessoa no mesmo ponto que a deixamos no passado. Portanto, isso tudo está sendo falado de que nada é por acaso, que a nossa família é o ideal, aquela que nós precisamos para o nosso desenvolvimento atual, se explica muito nessa frase de Emmanuel.
se nós reencontramos o outro no ponto que o deixamos no passado, é providencial que nós consigamos olhar para esse outro, por pior que seja, por maior dificuldade que tenha, com compaixão. Né? Que a gente consiga realmente se dedicar, né, a olhar e com essa expectativa, melhor dizendo assim, com a compaixão, né? Não com a expectativa de mudar o outro, mas com a expectativa de permitir que o outro se manifeste a nós. Porque isso é falado frequentemente, ninguém muda ninguém. Por isso que a Joana, na psicologia da gratidão, ela refere que o compaixão é o ato de dar ao outro o direito de se comportarem conforme se encontram no momento. Quem é que consegue fazer isso aqui? Nem vou pedir para levantar a mão, pode só pensar um pouquinho assim contigo mesmo. Quem é que consegue deixar que o outro se expresse da forma que ele pode hoje? É muito difícil para nós. A nossa tendência é querer mudar, a nossa tendência é querer que o outro faça conforme nós estamos esperando. Inicialmente, as coisas começam assim mesmo. A gente projeta uma idealização no outro e, em algum momento, ele até consegue compartilhar isso, ele consegue corresponder. Mas lá pelas tantas, isso sobrecarrega e ele passa a tentar se expressar como ele é realmente. Porque é necessário, né? A expectativa é muito forte. Quando você consegue perceber que, bom ou mal, o outro é do jeito que é, então você está agindo com compaixão. A psicologia da gratidão da Joana ela é fundamental para nós pensarmos todas as nossas relações em diversos níveis. Aí chegam os filhos, né? Os filhos, como se diz, eles inauguram o casal parental. Antes o casal conjugal, a relação a dois, e aí chegam os filhos inaugurando a relação de pai e mãe, que antes não existia, a não ser que esse casal já tivessem filhos. Mas vamos pensar que é um casal, né, no modelo mais tradicional, não uma família reconstituída, né, um casal que está em segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto casamento. Mas pensando ai, desculpa. Ai, perde a graça assim, né? Vai devagar, então. Quero apontar aqui para vocês Bom, gente, o que eu quero mostrar é esses filhos que estão cada um numa idade, né? numa faixa etária. Um bebê, um menino, uma criança 8, 9 anos e um adolescente. Como é que essa família lida com cada um numa faixa etária diferente? É muito complicado, é muito complexo, na verdade. Então, o pai e a mãe, eles trazem um modelo da família de origem e eles repetem ou eles reproduzem. Então, de manhã, o Edson Tristão falou 80%, né, acho que de uma pesquisa, é fruto da família de origem. É lógico que a gente tem que considerar que não é um número fechado, né? Mas, muito fortemente, a família de origem ela vai se perpetuar na família que os pais vão formar agora. E cada filho, então, ele se torna um desafio, até porque cada filho encontra um pai num momento diferente, com uma disposição diferente, com uma expectativa do que vai fazer da carreira, né? E as regras familiares, quando elas são bem estruturadas, elas conseguem trazer segurança para todos, né? Todos se sentem seguros porque sabem que ali é o lugar de tal coisa e a caminhada vai ser por aqui. Mas não de uma forma rígida, né? A segurança que cada membro tem com o limite, então, né, mostra, além que os pais estão se importando com os filhos, mostra a garantia, principalmente para as crianças pequenas, que têm nos pais a imagem de Deus. Né? Aquilo que o Sérgio trouxe, que Deus é uma realidade do cérebro, não sei se foi o Sérgio agora, mas que Deus existe em nós, está diretamente relacionado com como a criança vê pai e mãe. Eles se espelham no pai e na mãe, e nessa relação de imagem de Deus, faz com que as crianças pequenas, né, elas construam dentro dela essa relação com o Criador. Passa primeiro pelas relações com o pai e com a mãe. Então, mostra que os pais se importam com os filhos, isso trazendo segurança.
Aí o Armandinho fala assim, ó, não importa se é para dar um sorvete ou me pôr de castigo. Se você quer ser levado a sério, falando para a mãe, precisa cumprir o que promete. E isso é a regra fundamental, né, dos limites. Se você vai prometer alguma coisa, precisa ter certeza que tem condições de cumprir. Por isso que dizer sim é um compromisso muito forte com uma criança pequena. Com um adolescente, mais ainda. O dizer não, portanto, não é simplesmente uma resposta imediata para não se comprometer. É também um compromisso, porque você está assumindo um não quando diz não. Retomar esse não que vira sim, ele é extremamente prejudicial para a relação de confiança, né? Por isso que a questão que a gente trouxe ali do limite, que traz essa relação de segurança, passa por essa questão. Só que, gente, trazendo para a nossa perspectiva de mãe e pai, só é possível que você seja, como já dizia Gandhi, só consegue governar o outro quem governa a si mesmo. Se você conseguir dizer sim, sim, não, não para você mesmo, né, haja assim também com sua criança interior e seus regimes começarão a dar certo, seus relacionamentos serão mais verdadeiros, sua vida profissional terá sucesso e tudo mais será mais autêntico. O que quero dizer para vocês que o limite tem que começar com a gente, antes mesmo da gente querer transmitir para qualquer pessoa que estiver convivendo com a gente, né? Então, agora, vocês devem ter se identificado, então é por isso que eu só começo o regime na segunda-feira, né? Então, você está voltando atrás na regra fundamental, que é sim, sim, não, não. Então, juntando aquilo que vocês ouviram do Gelson, eu gostaria, então, de provocar a ideia de que a educação como ela é mostrada, né, do latim exduscere, conduzir para fora, faz com que o pai e a mãe, então os educadores, tentem extrair, tirar para fora a criança, porque ela está interiorizada, ela está dentro, né, dela mesma, dentro da família. Ela precisa vir para fora e se relacionar com o social. É necessário transmissão das normas vigentes, adaptação às necessidades da vida em sociedade. Isso é fundamental. Primeiro, a necessidade de se constituir dessa forma. Joana fala que educar é oferecer exemplos. O que quer dizer que pai e mãe são esse modelo. E a criança ela vai seguir esse modelo até o momento que fizer sentido para ela. Que momento é esse? Em torno, né, da pré-adolescência, adolescência, isso tudo vai ser questionado, né? E ela vai tentar mudar um pouco. Mas antes de chegar nesse momento, é possível que a educação se alie à individuação, que é o processo que o Gelson explicou. Essa necessidade de nós olharmos para dentro e nos relacionarmos com a alma, né? Citando, então, o Jung, que o Gelson trouxe bastante, e que a Joana fala muito no Vida, Desafios e Soluções, a individuação é o processo de formação e especialização da natureza individual, de diferenciação do ego para o desenvolvimento da personalidade. Esse é o texto do Jung, desenvolvimento da personalidade. Nós sabemos que nós estamos uma personalidade, somos uma individualidade. A individualidade que se busca na adolescência, ela não está relacionada diretamente com a individualidade que nós somos como espírito, mas com a nossa individualidade no mundo. Mas é despertar para a realidade do que se é, do que necessita fazer, fala Joana. Do que cada um de nós tem um compromisso conosco mesmo e que necessita ser cumprido. De alguma forma vai ser cumprido, né? Ou com consciência ou não, né? Nós conseguirmos nos relacionar com isso de uma forma autêntica ou não. Mas quanto melhor nós estivermos conscientes do nosso processo de individuação e também ajudando a criança a buscar o processo dela, sim, a criança desde cedo procurando se expressar, juntamente com a educação, quanto antes isso acontecer, melhor será o nosso encontro com o reino dos céus. Como Jesus trouxe, eu e o Pai somos um. Esse é o nosso processo de vida. É claro que Jung trouxe isso para uma questão do adulto, que o Gelson falou bastante,
Mas é possível que pais, mães, ajudem a criança a buscar esse processo, né? Refletir sobre aquilo que é da natureza dela e não somente cumprir com o que a sociedade exige. Aliás, a sociedade, ela engolfa. Se a gente não prestar atenção, a gente pode ficar muito preso no coletivo e a maior parte de nós, a Joana coloca que mais de 90%, né, se fosse ter um número, mas a grande maioria da população encarnada é inconsciente da realidade do espírito. E dessa forma, o processo de individuação, ele necessita dessa conscientização, né, do que nós somos, do si mesmo, daquilo que é a nossa natureza mais íntima. Voltando então para Chico. Se nós, dentro da nossa família, temos um melhor momento, né, para a edificação do reino dos céus em nós mesmos, olha o nosso compromisso com os nossos filhos, ajudá-los a encontrar este processo também. Né? Uma autora junguiana, ela fala que a revelação do projeto de vida da criança, né, é super importante para que ela consiga ser realmente autêntica na relação com os pais. Então, é preciso ser humilde para reconhecer que não sabemos tudo o que é melhor para a criança. Ela pode estar mais certa em suas escolhas. E isso começa a nos desafiar, porque alguns de vocês podem ter pensado, não, de forma nenhuma eu vou deixar meu filho fazer o que ele quer, porque ele corre risco, ele pode se prejudicar. Mas vocês veem que eu não trago nenhuma imagem de algo extremamente desafiador para a família. Eu estou falando de expressão mesmo, desse ser natural, que é a criança, que ela se coloca de uma forma sem julgamento. Como falou Eunice, nunca se sabe, né? Presta atenção no que você está fazendo. E aí, nesse sentido, você consegue aprender com a criança. Não ter aquela atitude arrogante de achar que sabe mais do que a criança. É lógico que a sociedade tem regras e que vão ser transmitidas, né? Mas de que forma? De uma forma espontânea, flexível. Né? Reconhecer o espírito se expressando na criança. Essa imagem pode até mostrar uma criança brincando com algo que ela não deveria, né? É possível que vocês tenham, imagina, maquiagem para uma criança tão pequena. Mas para ela não está se maquiando. Ela está no mundo da fantasia. Ela está vivendo uma realidade que tanto pode ter correlação com o que ela já viveu em outras vidas, como uma simples fantasia dos contos mesmo, né? Das histórias que ela vivencia. A grande diferença é como os pais vão encarar isso, né? A criança sente que tem espaço para crescer quando mostra seus sentimentos autênticos, né? E só a criança que se sente amada é capaz de desobedecer. Isso está relacionado com aquela lâmina anterior de permitir que a criança se expresse. Ao contrário, quando a criança não tem esse espaço de expressão e ela é tratada de uma forma rígida, né, ela pode adoecer. Ela pode se tornar um adolescente, um adulto doente, tá? Física e mentalmente. Isso a gente vê frequentemente nas famílias. Né? Elas chegam no consultório e realmente é a criança ou adolescente que traz a família rígida para tratamento. Foi a criança que expressou a doença. Foi a criança que precisou patologizar, como disse o Gelson. Né? Agora, então, quando os pais podem permitir a fantasia da criança, né, como essa expressão do espírito, sem que eles exijam exageradamente uma atitude, ou sem que eles se liguem a essa, eu vou ver se eu consigo focar ali, exigência parental ali, quero mostrar para vocês, sem que eles fiquem presos a isso. O adolescente, então, chega nessa grande desobediência, né? Quando a criança chega na adolescência, ela vai necessitar, o adolescente precisa desobedecer. Mas lembrem, né, só quem é muito amado e quem sente esse amor vai desobedecer. Nas festas, na internet, na tecnologia de um modo geral, a necessidade do encontro. Eu não consigo apertar o vermelhinho para mostrar para vocês, mas enfim. A necessidade de encontrar uma carreira profissional, tudo isso é um grande desafio para o adolescente. E as relações hoje em dia, que estão mostradas ali embaixo,
tanto a heterossexual como sendo a relação hegemônica ainda, mas também a homossexual, tanto masculino como feminino, trazendo um grande desafio para a família, justamente porque é um processo que o adolescente está precisando enfrentar, e quanto mais a família puder apoiar, quanto mais a família puder estar junto, não necessariamente aceitando, porque isso é de cada um, mas respeitando, né? Emmanuel fala assim, que Joana fala, que nós estamos nos acostumando com essa realidade, como se nós estivéssemos numa sala escura e algo muito brilhante se acendesse para nós, e nós precisamos abrir os olhos devagar para compreender a realidade da adolescência, que tem um grande desafio. É claro que essa é uma parte razoavelmente tranquila, né, do adolescente. Os pais precisando ouvir mais do que falar para que a confiança, né, a autoconfiança e o encontro consigo mesmo, né, é necessário ser fortalecido a singularidade e a diferenciação do adolescente. Quanto mais os pais puderem dialogar, realmente aceitar esse momento de vida, mais fácil vai ser para o adolescente se expressar. Do contrário, eles podem realmente se fechar. Aí, reconhecer que espíritos que renascem no mesmo lar nem sempre são credores da mesma afetividade, diz Joana, nos mostra o quanto os desencontros nessa fase de vida vão alertar para o pai e mãe precisarem se ajustar à nova realidade desse ser que tem o espírito se manifestando mais propriamente e mais fortemente na adolescência. Nós voltamos para aquela mensagem, então, do Evangelho, do capítulo 14, item 9. Um ou outro já muito odiou ou foi muito ofendido. Um ou outro veio para perdoar ou para expiar. E aí, quando nós temos uma grande dificuldade familiar, seja nessas relações mais naturais de relações, ou numa relação mais crítica, né, que é justamente no processo de drogas e violência. Eu só trouxe essa lâmina para mostrar para vocês o quanto o cérebro, que isso não é nem da minha área, né? O Dr. César vai explicar melhor, mas o quanto o cérebro do adolescente, achei, aqui, ó, tem essa última área desenvolvida por último, córtex pré-frontal, e aqui vocês veem na passagem dos anos, né, a criança bem pequena com a área mais amarelada, depois vai escurecendo, vai ficando mais azulada. Então, o desenvolvimento do cérebro só termina em torno dos 20 anos. Portanto, o adolescente ele necessita dessa orientação muito de perto. Ele precisa do espaço para se expressar, mas ele precisa desse acompanhamento. Eu trouxe essa lâmina para mostrar o quanto o uso de drogas nessa fase ela é extremamente prejudicial, porque ela vai agir numa área em que a memória vai ficar durante sempre. Durante não, para sempre, né? A memória do uso da droga ela é muito forte, né, nessa região, e isso realmente altera o funcionamento cerebral. Por isso que o uso de drogas e a violência na adolescência é algo que os pais precisam alertar. O uso da droga ele não vai ser combatido com o tráfico, não é isso. Eu estou trazendo a importância de pai e mãe darem todo esse desenvolvimento, esse apoio à criança e ao adolescente e conversar sobre esse uso de uma forma o mais natural possível, trazendo todo o prejuízo que causa, né? Porque realmente o adolescente que faz esse uso pesado, ele vai prejudicar demais o desenvolvimento dele. E como o Gelson falou, né, ele vai escolher a via da loucura para o autoconhecimento, e o quanto nós podemos ajudá-lo a conhecer a via da alma e não da loucura, que é o que a droga acaba fazendo. A droga corresponde justamente à necessidade do que está fora, do que a sociedade precisa como satisfação imediata, né? E nós estamos trazendo a ideia do quanto pai e mãe precisam ajudar a criança e o adolescente a perceber o sentido da própria vida, né? A satisfação de algo superior, do ser. A violência é um outro aspecto que é modelo familiar também, né? Quando a família conseguir controlar o impulso, né, da violência, ela vai, como diz o Richard Simonetti, né? Quando a contenção da violência deixar de ser um problema policial e se transformar numa questão de disciplina do próprio indivíduo, quando a paz for produto não da imposição de leis humanas,
mas da observação coletiva das leis divinas, então viveremos num mundo melhor. A violência, ela é extremamente prejudicial na formação da criança e do adolescente, porque ele pode não sofrer uma violência direta, mas a indireta prejudica tanto quanto o desenvolvimento psicossocial dele. A violência que se vê fora é um reflexo daquilo que ele vive dentro, e fazer essa separação para ele é difícil. Agora, é necessário ensinar os filhos, adolescentes e adultos, né, a se satisfazerem por si mesmos. Uma outra questão que nós observamos é que os pais estão segurando os filhos mais tempo em casa, ou os filhos estão querendo ficar mais tempo em casa. As duas coisas acontecem porque existe essa interconexão. Isso pode estar relacionado com o fato dos pais estarem oferecendo tudo que eles podem, né? Nós damos tudo aos filhos e, no fundo, nós queremos que eles satisfaçam a nossa necessidade não atendida, aquilo que a gente mesmo não conseguiu realizar. A gente não conseguiu realizar e tenta identificar no filho adolescente ou adulto jovem para que ele realize essas nossas necessidades, favorecendo tudo que no nosso tempo, por exemplo, poderia ser encontrado poderia ser atingido com mais dificuldade, para eles é beneficiado. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas próprias frustrações não atendidas, aquelas que agora tentamos cumprir, vivendo a vida dos filhos. Isso passa por essa questão de se segurar em casa e dar tudo o que eles precisam, ou favorecer que eles, ou dificultar que eles saiam, né? Favorecendo que eles acabem tendo tudo o que eles deveriam buscar por si mesmos, eles ficam buscando com os pais ainda, né? E a Joana traz que os pais precisam se esforçar por merecer o respeito e o amor dos filhos através da conduta em relação a eles, e não o medo, né? E não simplesmente a questão dos filhos obedecerem porque têm interesses, né? Porque por questões financeiras. Portanto, a saúde das relações familiares é o diálogo, essencialmente o diálogo, o máximo que nós pudermos. É lógico que alguns diálogos eles vão ser intermináveis, dependendo da faixa etária, porque algumas crianças vão postergar até conseguir atingir o que elas querem. Ficam na teimosia, muitas vezes vão chorar, os adolescentes vão emburrar, vão bater portas, se trancar no quarto. Mas quando você abre o espaço para o diálogo, você abre um canal de comunicação e de expressão que é fundamental. Então, respeitar as regras, opiniões, desejos, medos, ansiedades e contradições de cada um. Cada um tem tudo isso junto dentro da família. Reconhecer e diferenciar. Não, mas esse é um medo da minha mãe, não é o meu medo. Isso é importante quando a gente fala para os filhos, volta cedo e fala para eles, porque eu tenho medo do que pode acontecer na rua. Não é o medo deles, é o teu medo. Se você reconhece que é o teu medo, ele pode diferenciar o medo dele do teu, né? E fazer com que essas contradições que vão aparecer, não simples das diferenças de gerações, mas também de contradições de ideal, de contradições de alma, né? Aquela relação do espírito que não tem uma relação, não veio de uma família espiritual, né? Que estão convivendo muitas vezes pela primeira vez naquela família. Conquistar a autonomia honrando a confiança mútua. Os pais eles vão ser obedecidos mais facilmente na infância pelos filhos, e depois, com o passar do tempo, a criança vai se desenvolvendo e o adolescente vai desafiar. Essa confiança precisa ser mantida. Ela precisa ser transformada e mantida. Os pais vão se transformar também como pai e mãe e vão conseguir modificar a relação. Agora, a espiritualidade, quando presente nessas relações, ela facilita muitas coisas, né? Não só no evangelho no lar, na evangelização, mas quando acontecem diferenças de crenças, e que muitas vezes o adolescente, ele tem uma religiosidade, ou ele busca uma religiosidade que não está na casa espírita, que não está num templo, que não está num lugar, ou num livro. Não, a relação dele com a espiritualidade pode ser diferente da como a gente entende. Respeitar isso, mas ajudá-lo a encontrar essa relação com algo a mais, com esse ser superior, é ajudá-lo a olhar para o seu autoconhecimento, mas também
um esforço, né, de religação. Emmanuel fala assim: como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe do cinzel? Está lá no Fonte Viva, no capítulo 138. Não dá, né? Nós vamos ter que ter muita paciência, como já foi falado, especialmente dedicação, né? Esse olhar diferenciado para a criança e para o adolescente. Mas, para a gente encerrar, então, eu gostaria de trazer uma passagem de Paulo aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. E nós voltamos, então, para o amor, que já foi tanto falado, né, na manhã e na tarde de hoje, como sendo tanto o antídoto como o recurso e aquilo que vai nos manter, né, nessa relação familiar, né, de uma forma coesa, né, e que vai permitir que crianças e adolescentes se expressem, porque vão sentir o amor que nós vamos transmitir. E nós vamos sentir o amor deles mais tarde, nesse reconhecimento do que foi transmitido, do que foi, ao longo, né, dos anos, transmitido e dedicado, né, e acolhido nessa relação. Boa tarde.